Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Thaís, esse é o canal Thaís Pluscota. E hoje eu acho que é muito importante nós falarmos de um assunto, principalmente para nós que somos mulheres nessa sociedade, infelizmente ainda com muitas características patriarcais e machistas e que infelizmente adentram na nossa vida pessoal e que pode trazer muitas consequências graves para a nossa vida. Então, gente, o que eu vim conversar com vocês bem rapidinho hoje é sobre o caso da Mariana Ferrer. Tá aparecendo aí em todas as redes sociais pelo resultado que deu aí no processo dela, que tá há 2 anos tramitando e que infelizmente foi um resultado que todas as mulheres que passaram por uma situação dessa, não que sejam só mulheres, homens também passam, mas que em sua maioria são mulheres, não gostariam que fosse, e para nós também não. O que eu vim contar pra vocês, gente? Eu peguei junto aí numa matéria que tá na Intercept e também, né, em todas as redes sociais, acompanhar, com certeza vocês estão vendo, no Twitter, Facebook, Instagram, todos os lugares, não tem como nós não vermos a indignação de todas nós em relação a isso. Então, nessa terça-feira, gente, foi inaugurado e publicado, né, o termo estupro culposo. Sempre quando a gente fala de crime, a gente fala do culposo, que significa que eu não tenho a intenção de fazer determinada coisa. Eu atropelei uma pessoa, mas eu tava, sei lá, atravessando, eu não vi que a pessoa tava passando e eu acabei atropelando. Sei lá, algo meio assim. Tipo, não foi a minha intenção, mas eu sou culpado, mas não foi a minha intenção. Aí eu digo, tô passando, tem uma mulher ali, uma criança, um jovem, e aí eu estuprei, mas não foi a minha intenção, tipo. Pois é, né? Mas isso aí foi aceito judicialmente aqui no Brasil, gente, isso é muito perigoso. Aqui então tem um trechinho que é um dos textos aí que eu vim aí pesquisando. Ele fala assim: a condição que não faz parte do Código Penal. Isso porque, gente, não faz, porque não tá no Código Penal. Quando você tem um caso de estupro, gente, ele é uma das leis máximas, é um crime hediondo. Então não tem como você, se foi provado que aconteceu, gente, é crime e você tem que ser preso, ponto. Mas não foi o caso com essa pessoa. Então, ele não faz parte desse Código Penal e ele foi usado para estar defendendo, então, um tal de empresário chamado de André Camargo Aranha, gente. Um cara, assim, empresário. Nossa, dizer que todo empresário é assim. Não, gente, mas quando a gente é muito rico, sabe, muito rico, não empresário do meio, tá? Por favor. Ele foi acusado, então, de ter estuprado a influencer Mariana Ferrer. Segundo, então, esse Intercept, que foi o que eu peguei algumas referências, ele destacou, e o que todo mundo já viu também, né, nas redes sociais, que o André ele foi inocentado em setembro, mesmo com as provas de que ele realmente tinha violentado, então, a Mariana, essa jovem, que tinha aí 21 anos na época que estava trabalhando. Ah, nossa, por que ela estava trabalhando? Ah, não, mas não independente, não tem justificativa para que você estupre uma pessoa. Não tem justificativa para a violência e muito menos para a violência sexual. Então, o advogado, então, do André, o Cláudio Gastão de Rosa, só pra gente destacar, do Rosa Filho, que esse advogado, gente, tipo, ele é considerado como um dos advogados mais caros de Santa Catarina. E, olha que coisa, dentre as pessoas que ele já defendeu, tá a Sarah Winter, quando tava lá a discussão em relação ao aborto e tal. E também, gente, um cara muito especial aí que todo mundo conhece, né? Super respeitado, que fala umas coisas muito importantes para a vida de alguém, né? Porque ele ganha com isso, o Olavo de Carvalho. Então, olha quem são as referências de pessoas que ele defende. Fora que ele é um dos mais caros de Santa Catarina. Então, né, a gente já sabe que tem uma relação aí, o cara é empresário, pá. Pois é, gente. Então, esse advogado ele disse que o empresário ele não tinha como saber que a vítima ela não estava em condição de estar consentindo o ato sexual. Nossa, como é que você não sabe quando uma pessoa não pode fazer sexo contigo? Sabe? É complicado isso, né, gente? Você parece assim, ser até idiota. Aí ele ainda fala que ele não estava em condições, então, de estar entendendo isso. E por isso que ele foi considerado como um estupro culposo, porque ele não percebeu que ela não queria, que ela não podia, né? E dali dizer, olha, não tô nas minhas condições normais, eu não posso decidir sobre a minha vida. Sabe aquele ditado bem feio, né? Que parará de bêbado não tem dono? Porque a gente não entende
a nossa vida quando nós estamos sob efeito de determinados psicoativos, gente. Então, assim, entende? Aí ele disse que não tinha, então, essa intenção de ter estuprado ela. E essa denominação, então, é importante a gente destacar que não existe no Brasil estupro culposo. Mas o André, apesar de tudo, foi absolvido, porque como não poderia ser condenado por um crime que ele assumiu, porque foi estupro mesmo, e não existe essa tipologia no Código Penal, então não tem como a gente dizer que o cara é culpado, porque não existe isso na lei. E aí ele foi inocentado. Entender como que isso é perigoso para nós enquanto sociedade, comparando com todas as outras leis, né, dos crimes hediondos, e comparando isso principalmente para nós enquanto mulheres que precisamos ser defendidas dentro dessa sociedade. Então vale destacar que, então, durante esse processo todo foi trocado de delegados para estar acompanhando então esse processo e também de promotores. Incrivelmente sumiram imagens e foi mudado a versão do acusado, né, desse rapaz durante todo esse processo. Mas tudo bem, aí não tem problema. Também, gente, olha que absurdo. Cópias de fotos sensuais produzidas pela jovem enquanto modelo profissional antes do crime também foi usado como reforço quando o juiz e o advogado utilizou como argumento para a relação de dizer que a relação entre os dois foi consensual. Fotos dela enquanto modelo. Então, assim, antes da situação, coisas que nós temos na nossa vida pessoal pode ser usada agora contra nós se caso a gente passar por uma violência sexual. A nossa vida pessoal, então, não, porque você usa roupa curta, você já estava provocando. A criança, ela usa, tá lá andando inocentemente, ela está disponível. A idosa, porque, gente, vocês acham que só criança e jovem e adulto são estuprados? Não, idosos também estão. Não, mas eles também estavam provocando. Os garotos também estavam provocando. Então a gente provoca para que seja estuprado. Entende? As fotos que nós publicamos nas nossas redes sociais é um convite para esse tipo de violência, mas ele foi usado pelo advogado. Pois é, gente. E o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, que é bom a gente destacar, ele analisou que as imagens elas definiam-se como ginecológicas. Olha o termo que ele utilizou, porque ela faz as postagens das fotos delas enquanto modelo e são imagens ginecológicas porque mostram coisas que um homem não pode ver. Oh, meu Deus do céu, ela tá sendo mostrando demais ali, ela tá provocando, então ela tem que passar por esse tipo de coisa. É um absurdo. Sem ser questionado sobre a relação delas com o caso. E ele afirmou ainda que jamais teria uma filha no nível de Mariana, porque a minha filha vai sair de roupa comprida, burca e com uma arma debaixo do braço. Só pode, né? Porque independente da roupa que a sua filha vai usar, se o cara for violento, se o cara for um bandido, ele vai sim estuprar a sua filha, seu filho, sua mãe, porque ele é um bandido. Porque ele tem problemas psicológicos, problemas de caráter, e ele vai sim fazer esse tipo de coisa. O Intercept também, ele mostrou dentro da postagem deles, eu vou deixar aqui o link dessa reportagem, que eles destacam então um vídeo que foi postado e que fala então toda essa relação do processo entre que esse rapaz, o André, foi absolvido, né? E ele fala então que esse advogado, o Cláudio Gastão, ele repreende o choro da Mariana, dizendo: não adianta vir com esse teu choro dissimulado, falso e essa lábia de crocodilo. Então, olhe, e vale lembrar, gente, que a gente está falando aí de um processo em que só homens estão decidindo a vida de uma mulher. Só homens estão dizendo que quem é o culpado nessa história e que no final acabou sendo ela. Para variar, nossa vida sendo decidida por homens. Mas as mulheres não seria melhor se tivesse só mulheres e tal. Vale lembrar, gente, que existem muitas e muitas mulheres machistas, muitas mulheres que dizem que sim, somos nós que provocamos a violência sexual contra nós, tá? E isso porque, infelizmente, a gente tem uma cultura machista dentro da nossa sociedade e nós fomos ensinadas que tudo é nossa culpa, que nós nascemos para ser mãe, cuidadora de lar, bonitinha, quietinha no seu canto. E se sofrer uma violência, é culpa nossa. E isso é muito perigoso, gente. Infelizmente, tem mulheres que defendem.
Só que são coisas culturalmente criadas, socio-historicamente podem ser aí vistas dentro da nossa sociedade e que infelizmente está ficando cada vez mais claro nesse ano de 2020, extremamente assustador. Porque as pessoas já não têm mais vergonha de mostrar as suas... sair do armário e mostrar quem elas realmente são. E aí, ali nessa reportagem também, eles falam que a Mariana, ela reclamou para o juiz e disse que aquilo não podia. Olha o jeito que eles estavam falando com ela não estava mais aguentando isso. E aí o juiz chegou e disse, não, você pode sair, tomar um pouquinho de água para você se recuperar, aí você, né, se restaurar. E aí pro advogado ele disse, olha rapaz, tá, tome cuidado um pouquinho, tem que manter um bom nível na sua fala, tá bom? Tá bom, Piazinho, tudo bem, tudo bem. Entende, gente? Que tipo de coisa é essa, né? Fora que foi uma denúncia, ela é a vítima, mas quem passa a mão na cabeça ali é o advogado e o pobrezinho do bandido, gente. Porque a gente tem que chamar de bandido, não dá pra chamar de outra coisa. Essa investigação, então, é importante a gente destacar que ela estava parada já fazia 2 anos. Que esse processo, então, ele só caminhou porque ela acabou expondo essa violência do que ela sofreu. E, gente, para uma mulher expor uma violência dessa é extremamente difícil. Todos os dias, alguma mulher, todos os dias as mulheres passam por algum tipo de violência. Só que poucas das mulheres têm coragem de denunciar, porque na maioria das vezes a gente é vista como culpada pelo crime, culpada por alguma relação, culpada por algum comentário, passada de mão, algum ato legitimoso. Então, assim, sempre é a nossa culpa. Então, para uma mulher denunciar isso já é muito difícil, porque a gente já coloca um peso, um estereótipo em cima da gente muito grande. E é importante a gente destacar também que a Mariana, na ocasião, como eu já falei, ela tinha 21 anos, ela trabalhava como promotora de eventos e ela era responsável por estar divulgando essas festas nas redes sociais. E tem um vídeo que mostra que a Mariana, ela subiu grogue, né, subiu tonta a escada com a ajuda desse rapaz, o André Aranha, em direção a um camarim que era restrito da casa. E esse vídeo ele foi vazado na internet também. E mostra ele subindo o degrau às 22h25. 6 minutos depois, mostra ela descendo junto com esse rapaz. E a polícia ela só solicitou esse material, que é desse oficial Beach Club, meses depois da investigação. Depois que ela já tinha denunciado que eles foram procurar esse vídeo. E a boate, ela alegou que o dispositivo de armazenamento de imagens, né, eles excluem as imagens após 4 dias. Depois disso, apesar da boate elas terem 37 câmeras de segurança, incrivelmente não foi possível recuperar essas imagens do resto da noite para saber o que aconteceu. E mesmo assim, esse vídeo ele foi vazado na internet e ele também foi parte do processo aí para provar que realmente aconteceu alguma coisa naquela noite. Já no depoimento à polícia, a Mariana ela afirmou que teve um lapso assim, de memória entre o momento em que uma amiga puxou ela pelo braço levando ela ao camarote do café e o que o empresário, esse Aranha, né, ele estava aí e na hora em que ele desceu, ela desceu junto com esse rapaz numa escada escura. Ela acredita que ela foi dopada, então foi uma coisa que ela falou dentro do processo. E a única bebida alcoólica que foi anotada ali na comandinha dela, lá no bar, foi uma dose de gin. Uma dose de gin. Então a Mariana, gente, é importante também destacar que ela era virgem até esse dia. E isso foi provado no exame policial que realmente ela era. Entende isso, gente, para nós, enquanto mulheres, o quanto que isso é pesado. Então, tanto a virgindade dela quanto a manifestação dela nas redes sociais, elas foram usadas pelo advogado do empresário, alegando que ela manipulou as fotos, ela manipulou o fato dela ser virgem e por tudo isso ela estava provocando para que essa situação acontecesse. Aí tem uma frase que o Intercept ele coloca ali que faz parte do vídeo do processo, né, do julgamento, onde que ele fala assim: tu vive disso? Esse é o teu criadouro, né, Mariana? A verdade é essa, né? É teu ganha-pão, desgraça dos outros, manipular essa história de virgem. Claro, porque a gente, né, que é fácil a gente fazer esse tipo de coisa, né? Porque facinho, né? Daí a gente faz uma cirurgia ali e tá resolvido. Então, assim, gente, outra coisa também que a gente não pode esquecer dentro
dessa reportagem que eu vou deixar o link para vocês no Intercept, ele conta que durante todo esse período ela mandou mensagem para as amigas dela dizendo que ela precisava de ajuda e que ela queria ir embora, porque ela não estava aguentando mais esse rapaz ali junto com ela. A mãe dela disse que quando ela chegou em casa, ela sentiu que a filha dela estava estranha, com um cheiro muito forte de esperma, e que a filha dela não tinha esse tipo de característica. O Uber, que trouxe ela para casa, também contou que ela chorava muito no carro e que ela parecia estar dopada sobre o uso de algum psicoativo. E mesmo assim, com todas essas situações, mesmo o médico tendo dito que realmente houve um rompimento do ímen, né, que ela realmente era virgem, apesar de tudo isso, foi dito que não, ele não estuprou ela porque quis. Dentre os relatos, gente, desse processo, desde o início até o final, é importante a gente destacar também que no começo, esse rapaz, esse empresário, ele disse que ele não tinha nem tocado nela, não tinha conversado, e que ela meio que estava se insinuando para ele, passando a mão no cabelo dele, etc, etc. E aí, depois, na segunda versão, ele disse que não, que ele subiu com ela, que ela estava provocando ele, mas que ele não fez nada, só sexo oral. É importante a gente destacar isso também, gente, porque muitas pessoas acreditam que violência sexual existe o ato de penetração. Só isso seria violência sexual, só que não, gente. Tentado ao pudor, enfim, qualquer situação em que eu tento se apoderar do corpo da outra pessoa já é um tipo de violência e é uma violência sexual. Então, mesmo eu não tendo penetrado com meu órgão genital a outra pessoa, eu também estou estuprando. E olha que ele usa muito disso quando ele fala, não, a gente só teve, eu já fiz sexo oral, apenas isso. Entende como isso é perigoso e abre precedentes para outras situações, gente? Também vou deixar um link aqui para vocês, que é uma pesquisa bem simples, gente, blog, então dá uma olhadinha ali, gente. Tem uma pesquisa do UOL, gente, que ele conta que o Brasil, ele contabilizou mais de 66 mil casos de violência sexual em 2018. E que esse caso, essa situação, ela corresponde a mais de 180 estupros por dia. Entre as vítimas, 54% delas tinham até 13 anos de idade. E esse número é mais alto em 2019, quando houve uma mudança na tipificação do crime de estupro no Código Penal brasileiro e que vai atender ao pudor, né? Que essa situação de pudor ele passou a ser caracterizado como estupro também, o tentado ao pudor. Dentre essas situações que mostram, nossa, não existia antes, agora existe, todo mundo de repente apareceu um monte. Não é que apareceu um monte, é que agora as mulheres têm coragem de denunciar, que eram situações que a gente não tinha coragem antes. E é importante a gente lembrar também que a maior parcela das vítimas de estupro são mulheres. E isso dá uma porcentagem, gente, de 82% das pessoas, dos casos de violência sexual. Então é importante, só mulheres são violentadas? Não. Homens também, garotos principalmente, né? Garotos são violentados, mas 82% dos casos são mulheres. E aí, quais que são as atenções que a gente precisa ter? Eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha nessas imagens. Violência contra a mulher no Brasil. Na contramão dos outros dados de segurança, levantamento aponta crescimento dos crimes cuja maior parte das vítimas é do sexo feminino. Então, olha, que de 2015, gente, a 2018, ele aumentou de 47% para 47 mil, né, a 66 mil casos de estupros. Então, houve um aumento de 5% nos casos. Isso é muito, muito assustador, gente. São 180 mulheres violentadas por dia no Brasil. Entende como isso é perigoso? Olha essa outra imagem aqui. Aqui ela vai mostrar quais são as regiões onde que mais esses atos acontecem. Então vocês podem ver aqui, a gente tem região do Mato Grosso do Sul, 70,4%. A gente tem Rondônia, a gente tem Tocantins. E olha aqui, a gente tem Santa Catarina, 58,5%. No Paraná, nós também temos. Paraná é importante a gente dar uma olhadinha, eu sou do Paraná. A gente tem 60,8% dos casos. Então, olha para você ver, gente, que é extremamente importante nós falarmos sobre isso e que isso pode sim abrir precedentes a outros tipos de violências e outros criminosos que não serão culpabilizados pelo seu ato. Uma outra imagem aqui que eu olhem para vocês verem, vítimas de estupro, 82% são do sexo feminino.
54% tinham até 13 anos. 13 anos é a idade em que as meninas elas são mais vítimas. 7 anos é a idade em que os meninos são mais vítimas, né? Maior caso das vítimas. 76% dos autores são conhecidos da vítima. Tá, já retorno aqui para a gente falar sobre isso. Nos casos de feminicídio, 1.206 vítimas, que foi o crescimento aí de 5%, 61% das vítimas são negras, 66% das vítimas são mortas em casa. Em 89% dos casos, o autor foi companheiro ou ex-companheiro. E aqui tem um dadinho também que é importante a gente lembrar sobre o caso de violência doméstica, e nunca, né, toda informação ela é bem-vinda, que 263.067 casos, que foi um crescimento de 4% nos últimos anos aí até 2018. Por que eu preciso falar nisso, gente? Quais são os precedentes que esse caso pode abrir para nós enquanto mulheres dentro dessa sociedade? 76% dos autores são conhecidos da vítima. 66% das vítimas são mortas em casa. Violência doméstica, temos mais então de 263 mil casos nos últimos anos. O que significa isso, gente? Como que eu vou dizer que o marido estuprou a sua esposa se eles são casados? Como que eu posso justificar quando um caso de estupro durante uma festa, durante um relacionamento em que a moça disse que não queria mais, durante um caso em que ela, no começo ela disse, olha, tenho a intenção, mas na hora H ela diz, não quero mais. Ele vai dizer, não, mas ela queria, eu não consegui entender que ela não queria mais. Não entendi. Então eu não tive culpa, porque ela... Ah, não, mas nós somos casados, eu não tinha culpa, a gente já estava casado. Entende? Outras situações, porque dentro dos casos, existem muitos casos durante em que a mulher é dopada ou a mulher está sob efeito de um psicoativo, álcool, drogas. Não, mas eu não entendi que ela não queria. Tudo que não está na lei não é crime. Entende como isso é perigoso, gente? Então, quando eu digo que a culpada é a vítima, eu estou dizendo tudo bem serem violentos comigo. Tudo bem se caso vir alguém e também me estuprar. Enfim, gente, essa é só eu achei importante nós falarmos sobre isso hoje, para vocês pararem, refletir o quanto que isso pode nos trazer sérias consequências. Eu vou deixar essa reflexão para vocês e essas imagens, e eu espero que vocês levem isso para a vida, e aí aumentar, né, o hashtag estupro culposo não existe, gente, e eu espero que o Conselho Nacional de Justiça consiga rever esse caso e esse criminoso, ele corresponda e ele cumpra a sua responsabilidade. Porque a diferença entre eles e entre outros criminosos do mesmo caso, gente, é que ele tem dinheiro. E é muito importante a gente lembrar disso, gente, que dinheiro nessa sociedade tem mais poder do que a própria vítima, do que a própria lei. E enquanto o dinheiro tiver mais poder que a própria lei, gente, a sua vida não vale de nada, nem a minha. A gente se vê na próxima.